Olá, está começando aqui pela sua TV Legislativa mais um programa TVL Comunidade. Muito obrigado pela sua companhia, seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu vou conversar com o presidente reeleito da ASAPREV, que é a Associação dos Pensionistas, Aposentados aqui de Blumenau, Wildo de Novaes. Mas antes, nesse primeiro bloco do programa, eu vou conversar a partir de agora com o consultor de empresas, Sidney Borer de Aguiar. Sidney, obrigado pela sua presença aqui na TVL, tudo bem? Tudo bom, à disposição. A gente vai falar um pouquinho sobre carreira profissional, sobre a questão do salário, né? Inclusive teve uma pesquisa internacional divulgada que muitas empresas, 92% dos empresários pretendem aumentar o salário dos funcionários, né? Uma expectativa muito grande. E é muito difícil pedir aumento hoje para o chefe, uma empresa que não tem um plano de cargos e salários bem definidos, Sidney? Olha, eu acho que é mais complicado quando não se tem algumas regras do jogo bem definido. Realmente a coisa fica muito no informal e é mais difícil essa aproximação para pedir um salário e tal, na medida que não existem parâmetros que regulem a empresa nessa área tão importante dentro da organização. Afinal de contas, então, como pedir o aumento de salário para o gerente, para o coordenador, para o chefe? Bom, eu acho que tem duas coisas que a gente tem que considerar. Primeiro, as entregas que eu estou fazendo. Quer dizer, eu fui contratado para atender determinadas demandas, dar determinados resultados, né? Na medida em que esses resultados e essas demandas são entregues, né, a pessoa passa a ter o direito de rever o seu contrato inicial numa conversa com o seu superior imediato sobre o desempenho e a competência dele e a gratificação desse processo. Acho que a primeira coisa é isso. Mas eu acho que é mais importante para uma empresa não deixar o ponto do funcionário ter que estar pedindo aumento. Eu acho que ela tem que estar atenta aos resultados, o superior imediato tem que estar acompanhando sistematicamente esse profissional e, no momento certo, conseguir fazer a entrega de uma remuneração melhor, né, na medida em que ele está acompanhando, né? Pela tua experiência, isso acontece? Essa parte da empresa, esse aumento do salário ou não? O que é mais comum? Não. Uma empresa média, bem estruturada em remuneração, tem os seus rituais de aumento salarial já determinados, né? Então, os funcionários, as pessoas que estão dentro da organização, já sabem os determinados momentos onde as pessoas são avaliadas, onde os resultados são analisados e onde se pode receber algum aumento. Isso quando tu tem uma estrutura de remuneração já funcionando, com as chefias preparadas para esse trabalho, né? Agora, se a empresa não toma iniciativa, Sidney, que argumentos o funcionário pode usar diante da sua chefia para pedir esse aumento salarial devido ao trabalho que ele vem executando, na opinião dele, obviamente, né? Eu acho que a primeira coisa que ele tem que se posicionar junto à chefia, assim, como é que a chefia está vendo o meu trabalho? Né? Chegar no chefe e perguntar, olha, do meu trabalho? como é que está indo, como é que ele está vendo o meu resultado, né? E se esse resultado está atendendo essas expectativas e superando elas, né? Eu acho que essa é a linha normal, na medida em que não haja, por parte do superior imediato, uma ação, provocar essa ação. Eu diria o seguinte, já é mais ruim, né? Já é mais difícil do que se tivesse um modelo já seguindo. Mas, na medida em que não existe esse modelo, provocar a partir de uma análise de como que está indo o meu trabalho. Como é que tu tá vendo? Esse é o início da conversa. Esse seria o início da conversa. A partir daí, sentir do superior imediato para que lado a conversa vai, e aí sugerir isso, olha, estou entregando, estou fazendo os meus resultados serem superiores às expectativas, conforme tu mesmo colocaste. Eu queria ver se dentro disso cabe dar uma analisada na possibilidade de eu ter um reajuste, né? E é importante entender assim, os reajustes não são necessariamente por promoção ou coisa assim. Às vezes, no mesmo local de trabalho, eu consigo ter uma remuneração melhor. Se a empresa tem um plano que define isso, ela me sustenta uma remuneração melhor. Quando há um plano de cargos e salários, o funcionário fica mais tranquilo quanto ao aumento salarial, porque ele sabe que, devido ao estudo, à qualidade do trabalho que ele vem executando, ele vai ter esse aumento garantido? Ele fica mais tranquilo porque ele sabe as regras do jogo,
né? Quer dizer, no momento em que eu sei, bom, os aumentos ou as promoções acontecem dentro da empresa desta forma, isso para ele sinaliza a forma dele ser, né? Então, evidentemente, quando a regra do jogo está clara dentro da organização, isso auxilia muito na relação superior-subordinado, principalmente nessa área que é a área sensível da relação, que é a área de remuneração, né? Antes de eu te perguntar o que fazer se o aumento é negado, Sidnei, quais são os principais erros cometidos pelos funcionários, pelos trabalhadores na hora que eles vão pedir o aumento? Tem algum erro mais comum que dá para as pessoas evitarem? Alguma palavra, alguma frase que não deve ser usada, alguma dica? Eu diria assim, nunca se deve encostar o superior contra a parede. Olha, eu quero aumento, senão eu saio. Porque a tendência de um bom supervisor, então tu sai. Porque essa não é a forma mais adequada. Então eu acho que a proposição de análise de resultados é mais inteligente, ela leva a um comprometimento maior, né, do que, entre aspas, pôr a faca no peito e dizer ou eu me dá um aumento ou eu saio. Quer dizer, eu acho que esse ou não é a abordagem mais correta. Isso deve ser evitado. Isso né? deve ser evitado. Eu acho que outra coisa importante, isso é uma conversa particular. Eu nunca tenho que fazer esse tipo de coisa na frente de um conjunto de colegas ou coisas assim, né? Eu acho que isso demanda uma conversa pessoal mais próxima, nunca em público, né? Que é outra coisa que também certamente pegaria mal num pedido de aumento. Numa festa, por exemplo, uma Também acho que confraternização da não. empresa, Também jamais. acho que não. Acho que tem um momento certo. Acho que o momento certo é o momento em que eu chamo o meu superior para ele me dar um feedback sobre a minha atuação. E o momento certo para pedir aumento é quando você vê que o seu trabalho vem sendo bem desempenhado e você acredita que você merece esse aumento. Exatamente. Esse é o momento Esse certo. é o momento mais correto. Legal. Sidnei, e quando ele é negado esse reajuste salarial? O que fazer? Insistir, desistir, sair da empresa? Bom, acho que as pessoas sabem das motivações pelas quais elas estão trabalhando. Se essa motivação, se essa negação vier em cima de maus resultados apresentados, a alternativa é trabalha melhor, né? Apresenta um resultado melhor. Se não é esse o caso, é analisar as motivações do não. Do negativo, né? Existem momentos em que a empresa está numa situação difícil. Há muita competitividade dentro das empresas, nas empresas no mercado, principalmente, e essa competitividade sempre é combatida dentro das organizações com redução de custo, né? E controle dos seus custos. Então, num momento difícil, onde uma empresa está fazendo um controle de custos forte para continuar competitiva no mercado, para continuar a sobreviver, né, não é o momento em que ela vai estar ampliando os valores das suas folhas de pagamento, né? Então, aí cabe o funcionário analisar se efetivamente esse pedido está acontecendo e tem essa base, se é o lugar onde ele quer continuar. De repente, ele pode pensar que em outra empresa que está com uma situação melhor no mercado, pode ser mais atraente para ele ou não. Mas tudo vai depender do que é informado a ele e ele poder fazer uma análise consciente, uma análise segura desses motivos informados. Sidnei, com a ascensão da economia brasileira, né, o crescimento do Brasil, o número de vagas de empregos é muito grande, a concorrência é muito grande, a mão de obra é escassa, a gente sabe disso, e existe muita oferta de trabalho. Eu acho que uma dúvida muito comum das pessoas é: você trabalha numa empresa, recebe uma oferta de uma outra empresa, e você deve falar para a sua atual empresa, você deve passar essa oferta, você deve conversar com o seu atual chefe, qual que é a tua recomendação enquanto a isso, devido a essa escassez da mão de obra, isso acontece bastante, né? Eu entendo assim, tem duas situações. Primeiro, se eu estou com um nível de satisfação adequado dentro da minha empresa, eu vou medir essa proposta, vou analisar os ganhos eventuais que eu teria, mas ganhos muito práticos, assim, porque tem uma perda que é chave, que é da desadaptação e do se revender na outra organização. Isso, às vezes, é muito complicado. Isso é um ponto, né, que deve ser muito bem analisado. Né? Quer dizer, visto isso, acho que é uma questão de fórum íntimo. Vou e pronto. Quer dizer, eu não partilho daquela ideia da barganha. Né? Eu acho que isso desgasta o funcionário. Dá um resultado num curto prazo, às vezes o empresário, o chefe, precisa daquele recurso, se dispõe
né, a entrar nesse jogo de pago mais, mas depois dessa situação passada, esse marco vai ficar. Né? Esse detalhe na carreira vai ficar, pô, naquela circunstância em que eu estava numa situação mais difícil, eu fui pressionado. Né? E isso marca a carreira de um profissional. Então, eu acho assim, decidiu, comunica, estou saindo. Né? Legal. E a questão salarial, para a gente finalizar, é fundamental para uma carreira profissional bem forte, bem fino, bem condensada? Eu acho que tem duas coisas quando o indivíduo trabalha, diferentemente da empresa. Né? Uma coisa é que as pessoas não trabalham só por salário. Existe um aspecto realização profissional, existe um aspecto vencer desafios, existe um aspecto identificação com o que eu faço, que tem um valor muito significativo. Se a gente vê uma série de pesquisas que se fazem entre as empresas, né, quais são os principais motivos de permanência dentro de uma empresa, salário normalmente é o segundo ou terceiro. Normalmente desafio, clima, possibilidade de crescimento, né, aumento de atribuições e responsabilidades figuram antes de salário. Né? Eu acho que salário é chave para estabelecer a minha presença na empresa. Mas a minha continuidade não é só mais salário. Eu acho que tem um conjunto de outras ações que são importantes e que as pessoas levam em conta. Legal. Sidnei, obrigado pela sua participação, pelas suas dicas. Um grande abraço. Muito obrigado, estou à disposição. Tá certo. Obrigado.